Vamos passar agora para uma pauta política. Confusão, tá tudo confuso, o mundo tá de cabeça para baixo. Um partido que tem como primeiro nome União e segundo Brasil é uma desunião dentro do Brasil. Até no partido União Brasil tá tendo desunião do Brasil. A Executiva Nacional do União Brasil aprovou um requerimento para afastamento e expulsão do presidente interino do partido, Luciano Bivar. A decisão ocorreu durante a reunião da legenda realizada ontem. A situação de Bivar ficou insustentável dentro da sigla, depois de ele protagonizar uma disputa interna com o presidente eleito, Antônio Rueda. O partido também deu um prazo de 72 horas para Bivar se manifestar sobre a denúncia e então apresentar a sua defesa. Após esse prazo, o afastamento passa a valer de forma provisória até a execução da expulsão e afastamento definitivo em um prazo de 60 dias. Olha para mim. Obrigado. Nós estamos falando de um partido que está se unindo com o PP para formar a maior federação de partidos do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Serão 109 deputados federais do Centrão. Mas você tem ali e de perfil mais conservador. Você tem 96 do PL. Então, União Brasil é um partido muito forte, tem 2 ministérios, é um partido que é o isoladamente terceiro maior partido da Câmara dos Deputados. E esse tipo de situação é muito triste, vexatória. Agora eu pergunto, Diogo da Luz, fala para mim a razão de tanta violência nessa disputa. Por coincidência, e aqui não vamos lançar falsa acusação contra ninguém, 2 casas coladas numa praia no litoral sul do estado de Pernambuco, uma a casa do Antônio Rueda e a outra colada à casa da irmã dele. Por coincidência, as 2 únicas casas que pegaram fogo em todo o litoral sul de Pernambuco. O advogado do Rueda, doutora Cata Preta, levanta uma suspeita de leve, mas em direção ao Luciano Bivar. O Luciano Bivar, por sua vez, diz que não, isso é típico de fraude contra o seguro. Ou seja, fraude contra o seguro é o proprietário que aplica. Então, esse tipo de briga feroz, eu já vi disputa de partido, já vi disputa em eleição, que perde, mas dessa maneira, será que tem alguma coisa a ver com um orçamento de 500 milhões de reais de dinheiro público que são muito fracamente fiscalizados pelos órgãos de controle, que servem para pagar jatinhos, restaurantes, vinhos caros, viagens, contratação de serviços em contratações que devem ser apuradas? É muita violência só para sentar numa cadeira de presidente de um partido. Será que se não tivesse fundo partidário dava briga desse jeito? Sem dúvida, tá aí um dos grandes problemas, né? Mas já que o Bivar falou que talvez seja fraude à seguradora, vai ver que ele está querendo defender o dele mais uma vez, porque ele trabalha no ramo de seguro. Ele é acionista da Líder. Acionista da Líder e bem provavelmente a Líder é que fez o seguro dessa casa aí por influência dele. Mas não tem dúvida, Capês, são os 580 milhões. Pensa se fosse uma empresa. Qual é a empresa que tem um faturamento de 580 milhões e não tem uma assembleia, um conselho, uma série de regras de compliance, um monte de definições do que pode ou não pode ser feito com os recursos da empresa? Aí a gente chega na esfera política, a gente entrega 580, mas para outros partidos até mais, né? Quase R$1 bilhão para fazer as suas campanhas, para gastarem em 45 dias esse dinheiro. Você imagina, então, se você comparar com uma empresa, seria uma empresa de, fazer uma conta rápida aqui, mais de 10 bilhões de faturamento, uma das 50 maiores empresas do país, sem quase nenhum controle. E fica desse jeito. O tesoureiro é da família e tudo fica resolvido entre eles, gasta rapidamente. Vão dizer, não, mas tem controle do Tribunal Eleitoral.
tem controle do Tribunal Eleitoral, mas dá muito espaço para muitas coisas erradas acontecerem, para muitas contratações de gráficas e locadoras, etc. E eu não tenho dúvida que isso acontece com muito mais frequência do que a gente quer imaginar. É o dinheiro que provoca essa confusão. E, na minha opinião, essa discussão não vai se resolver muito facilmente, não. Eu acho que a gente vê esse caso chegar nos ramos policiais com muitas acusações muitíssimo graves, com possivelmente até violência física acontecendo entre as pessoas. É muito triste isso na política, né? Guilherme Mendes, você foi controlador-geral do município de São Paulo. Portanto, você foi um órgão de controle do terceiro maior orçamento do país. Como você vê a fragilidade do sistema de fiscalização de verbas nesse montante de centenas de milhões de reais, no momento em que são 14 horas e 30 minutos, veja só, já foram 30 minutos de programa, infelizmente estamos falando de coisas tristes, queríamos aqui estar debatendo coisas mais alegres, afinal de contas são 14h30, o programa começou às 14 horas, mas eu queria perguntar para você, que custo altíssimo da política, nós estamos falando, olha, custo de gabinetes, o salário do parlamentar, toda a equipe do gabinete do parlamentar, as emendas parlamentares que saem de projetos como o PAC e vão para áreas que não são prioridades. E muitas vezes em contratos extremamente suspeitos. Vimos aí que no Amapá e no Piauí, verbas de emendas parlamentares foram para obras feitas por empresas dos senadores. Então, você tem 60 bilhões de emenda parlamentar, 5 bilhões e 600 para pagar a campanha de vereador, você tem aí esse custo enorme do fundo partidário, fundo eleitoral, ou seja, e qual é o retorno que toda essa gastança de dinheiro, qual o retorno que o legislativo tem dado, quando ele é incapaz sequer de fazer prevalecer as suas competências, de legislar, de fazer uma fiscalização que seja confiável. Eles têm emenda de orçamento impositivo, ficam negociando o seu voto em troca de verba para virar despachante de verba para município. Então, como você vê essa questão, a meu ver, gravíssima, de um fundo partidário de tamanho valor, que gera uma disputa, como disse o Diogo da Luz, que vai terminar claramente em violência. Capês, a democracia é um sistema caro, caríssimo. Se você tivesse um Estado totalitário em que a vontade de um ou a vontade de um pequeno grupo valesse e reverberasse por toda a sociedade, isso certamente ficaria mais barato. Agora, aqui a discussão, no meu ver, é a forma de financiamento da democracia. Nós temos dois caminhos. Ou a democracia se financia pelos recursos privados, sejam eles de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou então ela se financia por recursos vindos do Estado, que também não deixam de ter uma origem nos tributos, uma origem privada. Essa eu acho que é a discussão. Quando lá atrás se decidiu pela proibição dos financiamentos de campanhas eleitorais por empresas, se fez uma opção em se tentar democratizar o acesso a recursos para candidatos que não tivessem vinculação, não tivessem relação com o meio empresarial. E a ideia era qual? Bom, uma empresa com forte poder econômico poderia começar a interferir não só o que ela já faz na esfera econômica, mas também na esfera política. Então, o racional, o correto, seria, no entendimento dos ministros do STF, que a democracia fosse financiada e distribuída com recursos públicos, de modo a que essa interferência, supostamente, pretensamente, não fosse tão sentida. Aí cai no fundo partidário, quer dizer, esse dinheiro tem que sair do orçamento da União e vir para os partidos políticos. Agora, como o partido faz uso, cai naquilo, né, Capês? O eleitor é que é o responsável pela fiscalização, é o cidadão. Primeiro, em quem ele vota. Segundo, qual partido ele apoia. Terceiro, a democracia e a funcionalidade dentro dos partidos políticos. Os partidos, por vezes, investem muito pouco nas suas estruturas administrativas, nos seus mecanismos de governança e controle internos. A gente precisa, na verdade, de um amadurecimento. E uma outra discussão que se coloca é a quantidade de partidos, não é?
será que nós temos tantas linhas político-filosóficas dentro do pensamento humano que justifique você ter 40, 50, 60 partidos e outros querendo a sua criação? Essa é uma outra reflexão que fica. Agora, o Estado brasileiro convive com a democracia há muito pouco tempo, né? Nós saímos aí de um regime militar há pouco mais de 40 anos. Aliás, fazemos 40 anos agora em 2024. Eu acho que faz parte do processo de amadurecimento da sociedade a melhoria dessas instituições. E a fiscalização, sem dúvida, é um desses elementos. Olha, o que eu acho é o seguinte: em primeiro lugar, você tem que cortar o mal pela raiz. Em vez de ficar fiscalizando, corta dinheiro público para partido político. Ponto. Não tem dinheiro público, não precisa ficar fiscalizando o mau gasto do dinheiro público. Democracia custa, mas não pode custar tanto, porque democracia que custa tanto não atinge a sua finalidade de fazer o bem comum, de trazer conforto à parcela mais vulnerável da sociedade. Pagar dinheiro público para fazer campanha. Tem que ser revisto isso. Tem que ser financiamento privado. Mas depois ele vai ficar pendente, vai ficar mais caro. Se ele fizer algum tipo de ação irregular, ele que responda criminalmente por isso. Agora, eu já vou colocar 5 bilhões de frente, já vou começar com prejuízo de 5 bi de dinheiro público. Então, nós precisamos... Claro que o eleitor tem que prestar atenção em quem vota, mas o sistema dentro do qual os eleitos se inserem é um sistema extremamente dispendioso, que traz muito pouco retorno para a sociedade e precisa ser revisto. Quanto que o país está gastando com o funcionamento dos seus poderes? Qual é o custo que a administração como um todo, incluindo os 3 poderes, outros órgãos de controle, quanto se gasta e qual é o retorno para que isso ocorra? Eu estava vendo no YouTube uma palestra já do falecido Milton Friedman, da escola de Chicago. Ele diz o seguinte: logo após a Segunda Guerra Mundial, você tinha 10 milhões de fazendeiros que não tinham acesso à eletricidade. E a empresa nacional encarregada de fazer distribuição de eletricidade tinha 350 funcionários. Bom, atualmente você tem nenhum fazendeiro mais tem falta de eletricidade nos Estados Unidos. E a empresa tinha 300, tem 7 mil funcionários. Então é preciso questionar qual o custo da máquina pública e o que se traz de retorno. Então, em tudo, nós temos um alto custo de judicialização, né? Um orçamento enorme para o Poder Judiciário, e quando você vê o número de causas que ficam ali paradas e demoram para ser resolvidas, você vê, nós precisamos buscar uma outra alternativa. Seria a justiça consensual. A arbitragem também eu acho que é um desastre, porque eu prefiro confiar numa estrutura do Poder Judiciário. Tem um juiz, um tribunal superior em Brasília, depois um outro tribunal que é o Supremo, do que em árbitros que estão advogando e depois vão entrar em câmaras de comércio para fazer decisões. Então, é difícil, nós temos que parar para pensar um pouquinho na racionalização do serviço público, porque senão, Diego Tavares, vai sair até morte para sentar na cadeira destas empresas milionárias chamadas partidos políticos. Capê, sem dúvida. E me incomoda muito essa grande falácia de que o fundo eleitoral, o fundo partidário financiam a democracia. Eu me questiono a democracia de quem? Só se for a democracia do cacique partidário. Porque os dados que nós temos a exemplo das eleições de 2022 é que mais de 90% dessa verba vai para menos de 3% das candidaturas. Então, ou seja, o cacique partidário recebe lá um bolão de dinheiro para ele distribuir conforme for conveniente a ele, conforme os interesses ali do partido. Que democracia é essa? Onde o candidato mais pobre, que deveria ter acesso a esse dinheiro para concorrer, aí sim, para privilegiar a escolha democrática dentro do partido, não vê nem a cor do fundo eleitoral. E como também se o fundo eleitoral tivesse resolvido o problema de influência de grandes empresas dentro do parlamento, dentro do Congresso Nacional. Olha, vamos lembrar, nós estamos votando agora, está em discussão agora, a PEC dos motoristas de aplicativo, por exemplo. E os motoristas estão lá protestando que não foram ouvidos, né? Mas a conversa com as empresas já ocorreu.
Ora, é claro que nós seguimos tendo influência das empresas no Congresso e nós não temos a democratização das eleições com esse fundo. Mas eu queria voltar na nossa pauta da expulsão do Luciano Bivar, porque tem alguns elementos muito interessantes aí, viu, Capês? Você que gosta de informações extras nas nossas pautas. Isso é bom. Esse método de colocar fogo, e não estou dizendo aqui que foi o Luciano Bivar, claro, que Nero já tinha inaugurado isso consignado, na Roma antiga, né? Que fique consignado aqui que ele tem direito ao devido processo legal, tem que responder pelas acusações, mas era um método da máfia siciliana. Eles que faziam isso para intimidar os seus adversários, né? Enfim, nos seus conflitos lá na época da máfia italiana. E, na verdade, não é esse crime que está fundamentando o processo de expulsão do Bivar. Nós conversamos hoje com o Mauro Mendes, o governador do Mato Grosso, que é do União Brasil, e ele narrou uma situação para a gente no Morning Show de que a conduta do Bivar nas eleições que ele perdeu para o Diretório Nacional do partido foi algo assim terrível. Diz que ele impediu, colocou seguranças para impedir pessoas de participar, diz que no seu discurso ele teceu ameaças ao Rueda. Enfim, disse até que a esposa do Rueda teria furtado o dinheiro dele em uma casa que ele tem nos Estados Unidos. Então, algo terrível assim, e é justamente essa conduta que está fundamentando, que acabou com o clima para que ele seguisse à frente do partido. O professor Capês brincou aqui que União Brasil não tem tanta união. Eu acho que o partido até segue unido, viu? Eu acho que é mais uma situação de todos contra um, viu, professor? Perfeito. Meu querido Rafael Macris, acho que até que pelo menos no PSDB não chega a tantas brigas, né? Ô Capês, eu vi muito se discutindo aqui nessa bancada sobre questão de fundo partidário, fundo eleitoral, que a briga aí no União Brasil entre Bivar e Rueda é por conta do fundo eleitoral dessas próximas eleições aí de mais de 500 milhões de reais. A gente tem que ser bem claro aqui, Capês, que existem dois fundos. A gente tem o fundo eleitoral e o fundo partidário. E o fundo partidário, os partidos recebem todos os anos. Todos os anos eles recebem esses recursos, estando em campanha ou não. E esses recursos do fundo partidário, eles têm um mínimo controle. Não existem órgãos de controle independentes e plurais para fiscalizar o que está sendo feito com esse dinheiro. O fundo partidário de 500 milhões de reais, Capês, do União Brasil, ele até tem uma fiscalização maior, porque eles são destinados para as campanhas. O grande problema de tudo isso, na minha opinião, é o fundo partidário, que é de mais de 1 bilhão de reais todos os anos para ser distribuído em pouco mais de 20 partidos. E esse dinheiro não tem fiscalização nenhuma. Os caras usam esse dinheiro, sabe para quê? Para comer lagosta, para passear de jatinho, para alugar casas caras, para tudo isso, menos para representar a população. Essa que é a verdade. Então, essa briga aí de fogo em casa, que a gente não sabe o que aconteceu, de crimes imputados a um a outro, é por conta dos 500 milhões de reais de fundo eleitoral, mas é também por conta dos mais de 1 bilhão de reais todos os anos de fundo partidário, que é distribuído entre os partidos de acordo com as suas bancadas. Qual que é a preocupação do União Brasil hoje? É formar uma federação com o PP, é fundir partido, é aumentar a bancada. Por quê? Porque vai aumentar a representatividade da população, sim. Mas porque vai aumentar o dinheiro no bolso desses caciques partidários. Vai aumentar o poder desses caras. E cada vez mais a gente discute isso. E não discute a questão de acabar de uma vez por todas com esse fundo. Se coloca um problema de que distribuição de recursos de empresas é o grande problema de amarração de parlamentares, por que não investigam aqueles que estão sendo denunciados por Caixa 2, por dinheiros de empresas que são colocados em campanhas hoje? Que não é permitido, mas a gente sabe muito bem que muitos candidatos são financiados por grandes empresas no Brasil e ninguém investiga nada e joga para baixo da mesa. Essa que é a verdade. Se já existe esse problema, que seja investigado. Agora, me desculpa, 1 bilhão de reais todos os anos para partidos, sem controle nenhum, Capês, isso é muita sacanagem, é dar risada da cara da população brasileira. Uma coisa é certa, fala-se muito em defesa da democracia e é importante que se defenda porque o artigo 1º da Constituição diz que a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito, mas o Estado democrático de direito não pode ser aquele que apenas assegura
a igualdade de todos perante a lei. Ele tem que ser um Estado que faz uma atuação, pelo menos, suficiente na área da redução das desigualdades sociais. E aí o que acontece é o seguinte: você, com um custo Brasil tão elevado, uma gastança de dinheiro público nesse patamar, evidentemente que o custo dessa democracia acaba redundando numa democracia falha, incapaz de atender aos interesses mais importantes e básicos da sociedade. Ô Capês, só um detalhe para a gente colocar muito bem o que está sendo colocado em discussão aqui. Nesse ano de 2024, a gente vai ter por volta de 5 bilhões de reais de fundo eleitoral. Vocês sabem quanto que foi investido em educação básica no ano passado? 10 bilhões de reais. Ou seja, o que é para ser a base de qualquer sociedade próspera, que é a educação básica, são 10 bilhões de reais investidos no Brasil inteiro. Você pega metade desse dinheiro, está sendo colocado para político fazer campanha. E tem uma coisa a mais ainda. A gente falou há pouco aqui que não haveria dinheiro para fazer prisões, né? Não podia usar esse dinheiro para fazer prisões. E tem, como o Capês falou muito bem, o custo de controlar a distribuição desse dinheiro público. Nós vamos ter nesse ano, vamos eleger em torno de 77 mil vereadores por todo o Brasil. Como o dinheiro público vai, em tese, para todos eles, o Tribunal Eleitoral é obrigado, pela legislação estabelecida no Congresso, a fiscalizar as contas de todos os candidatos. Para preencher esses 77 mil vagas, a gente vai ter seguramente mais de 1 milhão de candidatos. Você imagina mais de 1 milhão de candidatos sendo fiscalizados pelo TSE. O tamanho desse trabalho, o custo disso tudo é gigantesco e a gente com falta de presídio. Quando a política partidária consome mais recursos do que a política social, é sinal que o país está indo mal.